conversa mais. Vamos falar de economia agora com o Fernando Nakagawa, porque o Naka traz para a gente mais uma vez o cenário da Argentina de Javier Milei, que vive o dilema do copo meio cheio ou meio vazio, porque a economia do país mostrou um certo alívio nos últimos dias, com queda da inflação, melhora do quadro fiscal, mas, por outro lado, o dólar e a pobreza bateram recorde. E aí, Naka, a gente tem que olhar um pouco para esse cenário novo, né, que é a presença de Javier Milei, uma mudança, uma série de regras, inclusive econômicas. O que a gente pode dizer desses dois momentos da Argentina? O copo está mais cheio ou está mais vazio? Ou realmente são alívios temporários? Acho que dá para ver a história das duas óticas. Aí depende muito do olho do observador dessa história. O fato é que a economia e a sociedade argentina estão mudando radicalmente desde a posse de Javier Milei em dezembro. Na economia, foram adotadas medidas profundas desde o início deste governo e o resultado começa a aparecer. Começa a aparecer para o bem e para o mal. Os números podem dizer aquilo que o observador quer mostrar. O que a gente vai mostrar aqui são 6 números, 3 que mostram melhora e 3 que mostram não necessariamente um cenário favorável. Vamos aos números? Vamos lá. Primeiro, o copo meio vazio, Pedro. Aí do seu ladinho, a gente tem a cotação do dólar no mercado paralelo. Ontem subiu 0,5% e bateu 1.280 pesos por dólar, recorde histórico. Caramba, 1.280 pesos? Por dólar. Eu que sou velho, lembro quando era 1 para 1. E agora, 1.280 pesos por dólar. Eu fui fazer uma viagem para a Argentina em 2020, final de 2020, quando morreu o Maradona. Sim. E aí a gente foi cobrir pela CNN aqui. Na volta da viagem, sobraram os pesos no final daquele ano. E eu falei, eu vou guardar, depois eu troco. E me esqueci de trocar por real. Quanto você tem? Agora não deve estar valendo mais nada, né? Porque naquela época a inflação estava muito diferente, a relação estava muito diferente. Mas isso chama demais a atenção. Nunca o peso valeu tão pouco. Assim, né? Outro indicador muito ruim deste copo meio vazio, a pobreza. Segundo o Observatório da Dívida Social da Universidade Católica de Buenos Aires, atinge, neste momento, 55% da população argentina está nessa situação considerada de pobreza. O país nunca teve um indicador parecido com isso, mas nem nos piores momentos. Outro número negativo do copo meio vazio é a atividade econômica, que caiu 8,4% agora no último dado de março. Na comparação com um ano antes, é a maior queda desde a pandemia, desde agosto de 2020. Esses são os números negativos, o copo meio vazio. Mas Javier Milei prefere a próxima tela, onde a gente tem o copo meio cheio. A inflação mais recente, em 8,8% no mês, é a 4ª queda seguida e fazia vários meses que a inflação não estava em um dígito em apenas um mês. Esse dado foi muito comemorado pelo governo. Mas peraí, esse é o número de agora. A inflação está isso... Ao mês. Ao mês? Ao mês. A inflação brasileira em um ano é de menos de 4%. É isso, então a gente está na casa do 0, alguma coisa aqui no Brasil, né, por mês. A comparação seria essa, 0 alguma coisa. É muito absurdo mesmo. Mas é que já foi muito pior ali, sim, né? Sim. Então já tivemos inflação no mês de 15%, quase 20% há pouquíssimo tempo. Sim. Outro dado, esse o mais comemorado de todos, o caixa do governo voltou a ter dinheiro no fim do mês. O último dado, 14 bilhões e 900 milhões de pesos, é o melhor resultado nas contas públicas, o superávit primário, desde 2008, faz muito tempo. Com aquelas tesouradas do Milei, né? Exatamente, porque ele está tesourando ou aumentando menos do que a inflação, por exemplo, os salários e aposentadorias. E outro indicador positivo dessa história, a Bolsa de Buenos Aires subiu no acumulado deste ano 62%. 62% de alta é o melhor desempenho entre as principais bolsas do planeta. São números que mostram duas realidades distintas, mas o que os economistas mais críticos a Javier Milei dizem é: o governo está cortando gastos e aí por isso a população está ficando mais pobre e a inflação cai. Agora, o pessoal do Milei diz, não, estamos fazendo o ajuste e a economia vai melhorar, inclusive os indicadores sociais. Precisa ver quando, né? Porque se continuar do jeito que está, a gente não vai sofrer bastante ainda até chegar essa melhora, né? Obrigado, Fernando Nakagawa, aqui com a gente hoje no Brasil Meio Dia.